Olha aí, pessoal, o Banco Central da Argentina fez o 7º corte de juros na taxa básica, na taxa Selic deles, neste governo Milei. Sim, não tem nem um ano ainda de governo, falta um pouquinho para a gente chegar, 11 meses praticamente de governo Milei, e já temos 7 cortes na taxa de juros na taxa básica, que agora está em 35%. Né? Nossa, mas ainda é muita coisa comparada com a Selic brasileira, 3 vezes mais, né? Em um cálculo direto. Sim, é bastante coisa, mas comparado com o que o Javier Milei pegou no começo do governo dele, meu amigo, isso aqui é uma revolução em matéria de estabilidade econômica, até porque ele não está simplesmente abaixando uma taxa de juros na canetada. Isso aqui é reflexo das melhoras das expectativas do mercado, de maneira geral, em relação à economia argentina, por causa do caminho acertado que tem sido feito até o presente momento e que realmente é uma coisa notável e uma verdadeira aula para outros presidentes que eventualmente cheguem ao governo e queiram, de fato, corrigir economias destruídas pelo socialismo. Isso aqui é uma verdadeira aula. Vamos conversar sobre esse tema aqui, ver o retrospecto dessa situação e tentar imaginar para onde que isso aqui vai nos próximos meses. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Conforme eu falei, o Javier Milei, quando assumiu o mandato em dezembro do ano passado, a taxa de juros estava em 133% ao ano, meu amigo. Um descalabro completo, né? 133% realmente é muita coisa, mas, obviamente, a inflação estava galopando já naquela época. Não tinha como a taxa de juros ser menor do que isso. Então, veja que já houve uma redução de praticamente 100 pontos percentuais nessa história de lá para cá em 7 cortes. O último havia sido feito em junho, se eu não me engano, que foi que tinha reduzido a taxa de juros para 40%, se eu não me engano. Eu falei disso aqui no canal na época também. Então, a queda é considerável, ela é assim notável, eu diria. Foram 500 pontos base cortados na última reunião do Banco Central. Nesse sentido, foi feita ontem, dia 1º de novembro, sexta-feira. Estou gravando este vídeo no dia de finados, dia 2 de novembro. Então, realmente uma coisa impressionante, menos de um ano de governo, volto a dizer. E o que melhorou? O que foi alterado nesse cenário para termos essa situação mais confortável para a economia da Argentina, né? Se você considerar o acumulado da inflação, quanto que está a inflação dos últimos 12 meses, que geralmente é o que o pessoal utiliza para mensurar uma taxa de juros dita justa, você vai ver que, na verdade, esse patamar está muito descolado, né? Estamos falando de, atualmente, 209% de inflação, né? A taxa anualizada, ou seja, em 12 meses, considerando, portanto, 1º de outubro do ano passado até 30 de setembro deste ano, que é quando nós temos dados, não temos as informações de outubro ainda, nós temos uma inflação total de 209%, que é realmente muita coisa. Agora, por que então que a taxa de juros está caindo e está em 35% se só a inflação é 209%? É porque essa taxa anualizada, como o nome sugere, considera uma janela de tempo de 12 meses. E agora nós estamos considerando alguns trechos dessa janela anualizada do governo Alberto Fernandes ainda, a saber, outubro e novembro e um pedacinho de dezembro, e também aqueles 2, 3 primeiros meses de 2024 que foram bastante cruéis para a taxa de juros. Aliás, dezembro, janeiro e fevereiro, né? Comecinho do governo Javier Milei foram cruéis, para a taxa de inflação. Quando a gente considera isso, dá para saber onde que está o índice que está puxando esse valor anualizado para cima. E mais do que isso, esse total de 12 meses, lá nos primeiros dias de governo do Milei, até mais ou menos no segundo mês ainda, estava beirando os 300%, agora está 209%. Ou seja, a inflação está caindo na Argentina. Lembrando que aqui a inflação, como eu estou falando, é como medida pelo governo, ou seja, aumento de preços e não aumento da base monetária, que é realmente onde reside
o problema, né? Então, nós temos essa situação, de fato, da taxa caindo em resposta à inflação dos últimos meses. Já é uma antecipação do futuro da Argentina, porque tivemos em setembro 3,5% de inflação, de aumento de preços. Ah, mas isso aí é praticamente o que o Brasil tem em um ano, né? O Brasil do Lula aí uns 8, 9 meses, né? Sim, mas compara com o que o Javier Milei pegou lá atrás com preço subsidiado, com tarifa de aluguel congelada, com um monte de preços congelados, com restrição para exportação para manter a oferta interna, com tudo maquiado. Tava lá dando 12% ao mês, 15% ao mês, né? Então, o Milei entrou no governo, corrigiu a origem desse problema, liberou os preços, e aí tudo bateu 25% ao mês, 20% ao mês, uma disparada completa, que elevou esse índice aqui de forma considerável. Lembre-se, são juros sobre juros, e quando a gente pensa aí 0,5% no mês, 0,7%, 0,2%, quase que dá para você somar ali os percentuais e chegar numa aproximação da taxa anualizada. Agora, quando tem 10%, 15%, 20% ao mês, você tem que fazer conta de multiplicação, porque é percentual em cima de percentual, e aí 15% ao mês dá 200 e tantos, quase 300% ao ano, se bobear mais, né? Não dá nem para fazer a conta de cabeça assim, porque realmente a coisa vai degringolando. Então, nós temos essa situação agora de uma atenuação posterior às correções que o Milei fez lá no começo do mandato dele, que fizeram com que a inflação, primeiro, ficasse abaixo dos 10% ao mês, ou seja, caísse para um dígito apenas, e aí se estabilizou mais ou menos nos 4% durante uns 3 meses, até que em setembro caiu para 3,5%, né? E o pessoal tá com uma expectativa boa para outubro também. Então, estima-se que essa janela anualizada vai bater uns 15% aí até o final do ano que vem. Ou seja, dezembro de 2025, o somatório do ano todo vai dar 15% de inflação. Olhando por esse cenário, 15% de inflação, uma taxa de juros de 35% ainda é uma taxa elevada, se você considera assim. Não olhando os 209%, que é uma fotografia mais do passado do que do presente, mas sim a expectativa lá do final do ano que vem, né? Seria uma taxa efetiva de juros de 20% exorbitante para qualquer país do mundo, né? Mas é porque não vai chegar nesse patamar no ano que vem. O governo vai continuar cortando isso aí, na medida em que o valor anualizado for caindo e sucessivas taxas controladas de inflação mais baixas forem sendo medidas. Se o Milei quer 15% de inflação em 2025, ele vai ter que ter 1% ao máximo de inflação por mês, o que é uma coisa, considerando o histórico da Argentina de, sei lá, praticamente 20 anos, uma coisa formidável, né? Então, há um caminho a ser feito ainda, muitas coisas a serem corrigidas, mas as vitórias econômicas estão aí para todos verem. O governo combateu a raiz do problema argentino, que é o mesmo problema brasileiro, o excesso de gastos do governo. O governo de esquerda é sempre a mesma praga. Então, o governo gasta muito mais do que arrecada, tem um endividamento, uma dívida crescente, essa dívida não pode ser financiada a não ser por impressão de dinheiro. O governo injeta dinheiro novo na economia, que não tem demanda para esse dinheiro, obviamente. Isso eleva os preços de forma geral, desvaloriza a moeda. Por isso que o cara tem que, sei lá, comprar pão por 100 pesos. Nem sei quanto que tá valendo lá, mas enfim, né? Faz a moeda perder totalmente o seu valor. E aí, em consequência, a taxa de juros tem que subir para evitar esse problema, evitar que isso piore ainda mais e evitar uma disparada completamente absurda e hiperinflacionária dos preços, e aí você chega no patamar onde nós estávamos antes. Então o Milei cortou gastos, começou a ter superávites, ou seja, economizar dinheiro, ter um resultado positivo para ajudar a quitar a dívida argentina, reduzir a dívida depois de pagar os juros. E em meados deste ano conseguiu interromper o processo total, definitivo, de impressão de dinheiro. A base monetária cessou de se expandir na Argentina. Em decorrência disso, nós temos uma taxa de inflação que vai se controlando aos poucos à medida em que isso vai sendo absorvido pelo mercado. Em consequência, taxas de juros menores, e a tendência é que continue caindo sim, mas, se você se lembra,
Uma das propostas do Javier Milei era acabar com o Banco Central. Isso é importante, de fato, para a liberdade econômica do país, mas só pode ser feito quando a economia estiver devidamente equilibrada. O mesmo para a dolarização da economia também, que precisa do dever de casa sendo feito. Isso aqui nada mais é do que mais uma boa notícia, mais um fato novo, interessante, e que demonstra que o Javier Milei continua seguindo o caminho dele mês após mês, semana após semana, fazendo de uma forma metódica, meticulosa e inteligente a correção da economia da Argentina. Mesmo com o aumento da pobreza, quebra de empresas, aumento do desemprego e tudo mais o que está acontecendo. Mas quando o fundamento da economia é reorganizado, uma nova estrutura mais equilibrada é erguida, a casa, o edifício da economia do país tende a ser mais sólido. Veremos aí nos próximos meses, nos próximos anos, os frutos na população, aqueles que podem ser medidos de forma geral pelo povão, pelo argentino médio, surgirem para a alegria de todos. O povo argentino fez a escolha correta, estão suportando os sacrifícios necessários e merecem sair desse buraco. Javier Milei os está auxiliando nesse sentido. E se você quiser ver outra análise a respeito da questão argentina, vou deixar esta recomendação aqui do lado para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.